matérias de Deus. Então é isso mesmo, a cultura secular, ela vai entrando na nossa cabeça e ela começa com um pequeno desvio, né? Mas quando chega lá na ponta... E o difícil desse processo todo é que ele é transvestido de virtude, né? Exatamente. Entendeu? Poxa, eu amo meu filho, eu quero que ele estude na melhor escola, eu quero que ele faça, quero que ele seja bem sucedido. Pô, como é que você vai falar contra esse pai? Né? Mas é só assim, e isso tudo é legítimo, como a gente disse, mas tem um negócio antes, né? Tipo assim, eu lembro que um amigo, o Igor Miguel, né, ele falou pra mim assim que eles têm se dedicado muito aos filhos e tal, e o filho dele, eles têm treinado muito o filho assim pra ter concentração e tal. Aí ele até me contou que um dia ele tava na sala assim, e o filho sentado, e o filho novinho sentado assim, com a perna cruzada e lendo um livro, né? E ele olhou aquilo e o menino já há minutos e minutos ali lendo o livro e tal. Deu um estralo nele assim, ele falou: filho, daqui a algum tempo você vai ser uma raridade pro mercado. Porque ninguém mais tem concentração. Então, quando as empresas começarem, elas vão ficar caçando esse tipo de gente. Né? Ele falou assim: então você vai ser alguém muito bem sucedido. Só que isso é um perigo muito grande, filho. Ser bem sucedido. E às vezes, sabe, Farley, a gente não para pra pensar assim. Todo mundo que tá nos ouvindo aqui, todo mundo tá nessa sala, assim, no fundo tem um desejo, por exemplo, de ser rico. Poxa, todo mundo queria que desse certo um negócio que a gente vendeu, uma empresa que a gente montou, né? Ou alguns ficam até querendo ganhar na loteria até, né? Só que, cara, é muito louco você ler Jesus falando sobre o rico e falando assim: existe um tipo de pessoa que dificilmente vai entrar no reino de Deus. E aí você fala: eu quero ser esse. Exatamente. Então, o ser rico é quase que um tipo assim: sério, Deus, que o Senhor vai me colocar nessa condição de que eu vou ter que ter um mega discernimento e esforço pra não perder o Senhor de vista, porque eu tô lidando com esse negócio radioativo aqui, assim, que é um perigo, entendeu? Que é claro, ele não tá falando impossível, tanto que na sequência ele fala, mas pra Deus nada é impossível, ele conta Zaqueu, né? Então tem todos os exemplos, tem um monte de gente rica na Bíblia salva, mas ele tá dizendo só, cara, é um material radioativo que você tá lidando ali. E aí a gente tá, assim, treinando os nossos filhos: eu quero que ele seja isso, eu quero que ele seja isso. Que entre nessa categoria dos que quão difícil vai ser. Então é um desafio isso, né? Cara, e eu vejo como isso entra, Douglas, na vida da igreja, da forma que a gente faz igreja também. Porque né, a gente passou por uma transição de 2 anos e a gente, há 4 anos começou a igreja em Curitiba, a Cornerstone, a gente ficou quase 1 ano fechado. Então a gente está com a igreja aberta mesmo há pouco mais de 3 anos, né? E você foca em algumas coisas, né? Então, por exemplo, o ficar rico é uma referência de sucesso. Sim. Não, eu tenho sucesso por quê? Porque eu tenho retorno. Então, eu vejo como a gente coloca algumas metas, que são as referências de sucesso, e nisso a gente perde a identidade. Então, uma coisa das tantas coisas que me marcaram nesse processo pra gente de abrir igreja, foi que quando eu saí da Alcance, e eu amava a igreja que eu estava, a gente, né, fez uma transição de 2 anos, e a sensação que eu tinha Deus tá me tirando tudo que eu amo para tá me provando. A sensação que eu tinha era mesmo essa: não, vou tirar para ver se ele lida bem com isso. Então eu não tinha perspectiva de para onde Deus estava levando a gente, que estava construindo, né? E a minha oração para Deus era muito assim: ó, o Senhor não me tirou da Alcance para eu ser uma alcancezinha. Então eu preciso entender o que eu sou, qual que é essa identidade. Entendi. E eu vejo como Deus construiu algumas coisas com a gente sem a gente perceber. Então a gente fechado 1 ano em casa, o que a gente fazia? Até foi uma sugestão do Luciano: cara, não fica parado, faz uma live na sua casa, já que você não vai abrir igreja agora, né? E então a gente reunia esse pessoal que estava com a gente, que era ali umas 40 pessoas, e a gente fazia uma live toda sexta-feira, que era como um culto. E depois disso, acabava a transmissão, e a gente ficava em adoração até meia-noite, meia-noite e meia. Então a igreja, ela nasceu nesse ambiente de adoração. Isso foi uma ênfase pra gente.
Quando a gente abriu e teve o primeiro culto, então imagina, passei 2 anos de transição. Aí fiquei 10 meses fechado. E a gente foi finalmente ter o primeiro culto. Num lugar super legal, que a gente ama lá. E eu lembro que no primeiro culto a gente tinha já umas 180 pessoas. E, cara, aquela coisa que a gente fazia na sala de casa, a gente fez no culto. E eu fui pro chão chorando, tipo, tá nascendo a igreja. Aquela emoção de tá nascendo a igreja. E eu tô ali no chão, adorando, e aquele ambiente de adoração. Quando eu olho pro relógio, tinha passado mais de 1 hora de adoração já. Na hora eu falei, cara, eu vou levantar. Por quê? Porque mais de 1 hora de adoração, semana que vem não tem mais ninguém aqui. O pessoal vai passar na frente da igreja, fazer o sinal da cruz e vai... Ninguém vai aguentar mais que 1 hora de adoração. E eu fui levantar. Quando eu fui levantar, né, às vezes a gente compartilha algo, tem testemunho, eu cuido para não correr o risco da gente passar uma imagem errada, que a gente vive ouvindo a voz de Deus audível o tempo todo, né? Então eu costumo falar que a maioria dos nossos dias não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. E aí eu levantei e falei, vou parar a adoração para fazer o meio de culto. Cara, quando eu apoiei, eu ouvi Deus falar comigo. Deus falando assim, você tá mais preocupado que as pessoas venham ou que eu venha? Você tá mais preocupado em ter sucesso na sua igreja ou fazer o que eu te chamei para fazer? Cara, na hora eu deitei de volta, né? E aquilo foi tão forte que eu acho que em 3 anos de igreja aberta, 2 vezes eu interrompi a adoração, entendi que eu deveria entrar. Então eu entendo que tem uma graça sobre o Diego, que é o pastor de adoração. Eu entendo que ele que tem que entender esse tempo, a não ser que eu tenha uma direção de Deus, né? E logo depois disso, você já vai entender onde eu quero chegar. A gente estava com 250 pessoas na igreja, mais ou menos. E eu fiz uma oração. Quando a gente estava escolhendo as ênfases da igreja, para qual caminho seguir, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu não quero ficar preso aos referenciais de sucesso, que é o que é construir um prédio, que é ter um número grande de pessoas. São as referências que todo mundo vê como referência de sucesso. O que não é necessariamente ruim. Pode apontar, né? Sim. E eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se for para eu ter os 250 para o resto da vida, eu quero ser fiel com os 250, eu quero ser completo.